Você já percebeu que há um tipo de cansaço que nem o sono resolve? Você dorme 8 horas, mas acorda como se tivesse lutado contra o mundo. E, de certa forma, lutou. Não contra inimigos visíveis, mas contra você mesmo. Contra a sua vontade reprimida. Contra a sua verdade sufocada. Contra aquela parte de você que já grita em silêncio há meses, talvez anos. Esse cansaço que ninguém entende. Não é físico, é existencial. É o cansaço de carregar uma versão de si que não é sua, de sorrir quando o peito queria gritar, de obedecer quando tudo em você queria recusar, de aceitar o que machuca, de engolir o que fere, de continuar quando o corpo implora para parar. E sabe o pior? Você acha que isso é ser forte, mas isso é só o reflexo de alguém que se perdeu tentando ser o que esperavam, que se moldou tanto às exigências externas que desaprendeu a ouvir os próprios limites. Você não está só cansado, você está se traindo há tempo demais. Todo dia você calça o sapato do personagem, se veste de eficiência, se enfeita de resiliência e sai para mais uma jornada onde todos te admiram. Menos você mesmo, porque no fundo, você sabe, ninguém conhece quem você é de verdade. Nem você. Você se tornou especialista em dar conta, em resolver tudo, em segurar as pontas que ninguém vê, em fingir que está tudo bem enquanto implode por dentro. E cada vez que você faz isso, uma pequena parte de você morre um pouco mais. Você diz que está cansado, mas o que você não percebe é que seu corpo está apenas gritando o que sua alma já desistiu de dizer. Você está vivendo contra si. Talvez você esteja doente de obediência, doente de culpa, doente de tentar não incomodar. Quantas vezes você quis dizer não e disse sim? Quantas vezes engoliu a raiva para parecer profissional? Quantas vezes aceitou migalhas emocionais porque tinha medo de parecer ingrato? Isso não é maturidade, isso é autoabandono com o nome de responsabilidade. E é por isso que o cansaço não passa, porque ele não vem do corpo, vem da alma que não aguenta mais viver como refém. Você virou especialista em sobreviver, mas a que custo? A conta não está no salário, está na sua insônia, naquele momento da noite em que tudo silencia menos você. É quando o corpo deita, mas a mente continua em pé, organizando desculpas, ensaiando conversas, revivendo humilhações que ninguém percebeu, só você. Você tenta lembrar quando foi que perdeu a leveza. Talvez tenha começado naquele primeiro tudo bem que não era, naquela vez em que se anulou para manter a harmonia, naquela promoção que não veio, naquela briga que engoliu, naquele elogio que esperava mas nunca chegou. Desde então você virou um profissional em ceder. Cede tempo, cede espaço, cede energia, até que não sobrou mais nada que fosse só seu. Você não anda vivendo, anda sendo vivido, movido por e-mails, agendas, mensagens pendentes, reuniões que te sugam, pessoas que te cobram, responsabilidades que te consomem. E o que você recebe em troca? Talvez um obrigado protocolar, talvez um salário atrasado, talvez só silêncio, o mesmo silêncio que ecoa dentro de você. É como ser um copo que transborda sem que ninguém tenha bebido, como sorrir com os lábios enquanto o peito grita, como viver com um crachá pendurado no pescoço e um vazio preso na alma. Você olha ao redor e pensa: todo mundo parece lidar bem com isso. Porque só eu sinto que estou desmoronando por dentro. Mas a verdade é que ninguém está bem. Só aprenderam a performar força. E você também aprendeu, só que no seu caso o preço tem sido alto demais. Porque existe uma diferença brutal entre ser forte e ser anestesiado. Você não aguenta porque é resiliente. Aguenta porque se acostumou a se violentar, se acostumou a chamar de disciplina aquilo que na verdade é medo de falhar, se acostumou a chamar de humildade aquilo que é só medo de se impor.
E o mais cruel é que, mesmo com tudo isso, ainda existe alguém dentro de você dizendo: você deveria agradecer. Tem gente em situação pior. Como se dor só fosse válida quando atinge o limite da tragédia. Mas a dor do autoabandono não precisa de tragédia. Ela vive de silêncio, se alimenta da sua negação e cresce toda vez que você diz: está tudo bem, quando tudo está ruindo. Você foi tão treinado a ser útil que desaprendeu a ser real. E agora vive essa farsa sofisticada, produtivo por fora, fragmentado por dentro. Você não está cansado. Você está carregando um personagem a tempo demais. Carl Jung, o psiquiatra que ousou mergulhar nos abismos da alma humana, dizia: aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. E talvez o que mais te aprisiona hoje não seja a rotina exaustiva, mas o fato de que você construiu essa rotina para fugir de si mesmo. Você criou um personagem funcional, educado, competente, prestativo. Alguém que todos admiram menos você. Porque essa versão que você mostra ao mundo não é inteira, é uma parte, uma máscara. A persona, como Jung chamou. A parte de nós que é moldada para sobreviver socialmente, agradar, encaixar, evitar conflito. Mas o problema não está na persona. Está no momento em que ela se torna mais importante do que quem você realmente é. Você foi treinado para ser o bom filho, o bom funcionário, o bom amigo. Mas em que momento da sua vida te perguntaram quem é você sem o papel que te deram? A sua sombra, tudo aquilo que você reprime, esconde, silencia, está clamando por atenção. Jung dizia que o processo de individuação, ou seja, de se tornar verdadeiramente quem se é, exige esse confronto com a sombra. E a sombra nem sempre é feia. Às vezes ela é feita de tudo o que você abdicou para ser aceito. Sua coragem, seu desejo, sua voz. Você não está cansado porque trabalha demais. Está cansado porque vive negando essas partes de si. Está em guerra interna o tempo todo, a persona tentando manter a aparência e a alma implorando por autenticidade. E essa batalha, meu amigo, drena. Jung não via a dor como inimiga. Ele via a dor como um convite, um portal, um ponto de virada. Mas você tem fugido dela, tomado analgésicos emocionais, distrações, tarefas, relacionamentos vazios, promessas de sucesso. Você preenche a agenda para não ter que escutar o eco que existe dentro do seu próprio silêncio. E agora, o corpo começa a gritar, a ansiedade aparece, a exaustão vira insônia, o peito aperta, e tudo o que você consegue pensar é: estou cansado. Mas não! Você está traído, e quem te traiu foi você mesmo. A persona que deveria ser uma ponte entre você e o mundo virou uma prisão. Você foi tão elogiado por ser forte, resiliente, calmo, que teve medo de ser verdadeiro. Mas a alma não aceita ser esquecida para sempre. Ela começa a cobrar, e quando ela cobra, ela não grita, ela silencia. E esse silêncio que você sente hoje é ela, esperando que você volte para casa. E se esse cansaço que você sente não for um problema a ser resolvido, mas um sintoma a ser escutado? E se ele for o grito da sua alma sufocada, tentando lembrar quem você era antes de se adaptar tanto? Você se acostumou a ser quem esperam, mas em algum momento deixou de se perguntar quem realmente é. É fácil seguir no piloto automático, cumprir metas, ser eficiente, manter a pose. Difícil é olhar no espelho e reconhecer que aquela imagem já não te representa. Você repete frases como: eu só preciso ser grato. É só uma fase, vai passar, mas por dentro algo te diz que não vai. Porque não é uma fase, é um padrão, é a repetição de uma lógica que você não escolheu, apenas herdou. Você obedece para manter a ordem. Mas que ordem é essa que te suga? Você diz que é responsável, mas desde quando responsabilidade é o mesmo que sacrificar a própria verdade?
Quantas vezes você se calou em reuniões para não parecer arrogante? Quantas vezes aceitou tarefas extras para não decepcionar? Quantas vezes engoliu choro, vontade, raiva, tudo em nome de uma paz que nunca veio? Aos poucos, você foi deixando de existir para ser aceito. E o mais cruel é que, mesmo assim, a aceitação nunca é completa. Você se molda, se adapta, se encolhe, mas sempre há mais um ajuste, mais uma exigência, mais uma concessão. É como tentar preencher um formulário que muda de pergunta a cada resposta. E você chama isso de maturidade. Mas talvez seja só medo de perder o pouco reconhecimento que ainda recebe. Afinal, o que sobra de você quando o aplauso para? O que sobra quando a performance acaba? O que sobra quando ninguém mais precisa de você? Talvez o vazio que você sente não seja ausência, seja excesso. Excesso de mentira acumulada dentro de um corpo que só queria existir em paz. Jung dizia que o processo de tornar-se inteiro é doloroso, porque ele exige deixar morrer quem você fingiu ser. E é isso que você sente agora. Essa dor não é fraqueza, é luto. Luto por tudo o que você sacrificou para ser aceito por um mundo que nunca te enxergou de verdade. A vida real começa quando você para de obedecer, não aos outros. Mas há essa ideia de que o certo é sempre se apagar. Você não está perdido, está despertando, e esse processo não é bonito, é solitário, é confuso, é silencioso, mas é verdadeiro. Você não precisa destruir tudo, mas precisa parar de se destruir para manter o que te destrói. A cura não começa quando tudo melhora. Ela começa no exato instante em que você decide parar de se trair. Quando você olha para a sua rotina e pela primeira vez pergunta com honestidade: isso aqui me representa? Ou só me mantém vivo no automático? Ser você mesmo pode custar caro, mas continuar se apagando custa tudo. Talvez você não consiga largar o emprego agora, nem fugir da rotina. E tá tudo bem, porque não é sobre fugir. É sobre parar de chamar de virtude aquilo que é só medo domesticado. A primeira libertação não é externa. É quando você para de se culpar por estar cansado. É quando você para de pedir desculpas por não dar conta de ser perfeito. É quando você entende que sua sensibilidade não é fraqueza, é radar. Você não precisa se vingar de quem te ignorou. Precisa se ver o suficiente para não depender disso. Ser forte não é engolir tudo calado. É ter coragem de admitir: isso aqui não faz mais sentido para mim. E mesmo que você não possa mudar tudo de uma vez, já pode mudar o jeito que se trata. Você pode começar dizendo não onde sempre disse sim. Pode colocar limites onde antes só havia concessões. Pode parar de tentar ser compreendido por quem nunca quis te escutar. Porque a verdadeira liberdade não vem quando o mundo muda. Vem quando você para de esperar permissão para existir. Aceitar sua verdade é o primeiro ato de rebeldia contra um sistema que lucra com sua obediência. Você não precisa virar outra pessoa. Só precisa voltar a ser quem era antes de começar a se abandonar. E essa volta não é mágica, é lenta, é cheia de tropeços, mas cada passo dado na direção da sua essência é uma revolução. Talvez você nunca receba o reconhecimento que esperava. Talvez nunca digam o quanto você foi necessário, mas você vai dormir em paz, porque finalmente parou de se ignorar. E isso, meu amigo, vale mais que qualquer aplauso. Vale mais que qualquer encargo, vale mais que qualquer elogio falso. Você não nasceu para ser a ferramenta de ninguém. Você nasceu para ser inteiro. E inteiro você começa a lhe escrever uma vida que não precisa mais ser fingida. Era uma quarta-feira qualquer. Daquelas que começam com despertador violento e terminam com silêncio pesado. O dia foi como todos os outros, urgente demais por fora, vazio demais por dentro.
Mas algo naquele fim de tarde me arrastou até um lugar antigo, uma praça que eu não pisava há anos. Sentei num banco torto, debaixo de uma árvore seca. O céu estava acinzentado e o vento soprava como quem sussurra segredos que ninguém quer ouvir. Segurei o celular, mas não abri nenhuma notificação. Pela primeira vez em dias eu só respirei. Foi ali, entre o farfalhar das folhas e a cidade se apagando ao fundo, que uma cena me atravessou. Eu, criança, correndo descalço num quintal, com as mãos sujas de terra e o coração limpo de medo. Naquela lembrança, eu não sorria por educação. Eu sorria por existir. E aquilo doeu. Doeu perceber o quanto eu tinha me afastado de mim. Doeu lembrar que, em algum momento, troquei o chão firme da minha verdade pelo palco instável da aprovação. Comecei a listar mentalmente as últimas vezes que fui honesto comigo. Quantas? Quase nenhuma. Eu estava sempre representando o filho ideal, o parceiro maduro, o funcionário exemplar. Mas ninguém sabia, e eu mesmo esqueci, que por trás dessa versão bem comportada havia um desespero mudo, um medo absurdo de ser rejeitado por quem eu sou, e por isso escolhi ser o que esperavam. Naquela praça, com o coração batendo devagar e os olhos umedecidos, eu entendi. Não era falta de amor, era excesso de ausência, ausência de mim mesmo. Levantei do banco com uma certeza dolorosa, mas necessária. Se eu continuar negando quem sou, não vai sobrar nada de mim para oferecer ao mundo, nem para os outros, nem para mim. E ali, no meio do nada, sem plateia, sem aplausos, sem postagens, eu comecei a voltar. Se você chegou até aqui, talvez seja porque essa conversa também era sua. Porque, no fundo, você já sabia. Esse cansaço não é físico. É o corpo tentando sustentar uma alma que está pedindo socorro em silêncio. E por isso, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. Por ter ficado até o fim. Por ter atravessado comigo esse mergulho que não foi leve, mas foi verdadeiro. Não é fácil encarar que a vida que estamos vivendo talvez não seja nossa. Não é fácil admitir que a imagem que projetamos esconde a pessoa que esquecemos de ser. Mas reconhecer isso já é o início da liberdade. Não precisa mudar tudo agora, mas precisa parar de se abandonar. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. Honesto com sua vontade, com seus limites, com sua verdade mais incômoda. Porque existe um tipo de paz que não vem da obediência, vem da coragem de se ouvir, mesmo quando tudo fora de você grita o contrário. E agora, se esse vídeo te tocou, não curte por obrigação. Curte se isso foi um espelho, se doeu, se libertou, se te fez respirar diferente. Se inscreve nesse canal, mas só se essa conversa realmente falou com você. Porque o mundo já está cheio de vozes. O que falta são ecos que nascem do coração. Aliás, esses 2 vídeos que estão aí do lado não são só vídeos. Um deles vai te lembrar de uma parte que você escondeu. O outro é para quando você decidir parar de viver no piloto automático. Escolhe com o coração e me encontra lá. Porque no fim, talvez o que Jung mais queria não era que você fosse perfeito, mas que fosse inteiro. E ser inteiro é deixar de ser obediente para começar a ser real.